Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e a aula de hoje será equivalência de taxas, tá? A gente vai falar um pouco de equivalência de taxas, tá? Vamos considerar a seguinte situação problema, né? Seguinte situação problema. O investidor ele investe uma certa quantia no investimento que rende 3% ao ano, né? Vamos supor que ele rende 3% ao ano. Quanto renderá em 10 anos, né? Quando a gente faz essa pergunta, a gente não quer saber o valor que ele receberá em 10 anos. A gente quer saber a porcentagem de rendimento do dinheiro nesses 10 anos, né? A princípio, né? É muito intuitivo a gente pensar que seria 3% vezes 10, né? Ou seja, 30%, né? Ou seja, o rendimento em 10 anos seria 30%. Né? Vamos ver se isso vai ser verdade, tá? Então, ó, a gente tem um capital que a gente não sabe o valor, vamos chamar de C, tá? Um capital, eu chamei aqui de C0, então vou manter. Então, esse aqui é o capital que foi investido, a gente não sabe ainda esse valor, tá? Ou seja, a conta independe do valor do capital. E a gente tem a taxa de juros I igual a 3%, que é 0,03, né? É mais fácil trabalhar com vírgulas, talvez. Bom, então o montante no primeiro mês, pessoal, ele tem um capital C0. Então, qual que é o montante no primeiro mês? É esse capital mais os juros, né? O montante do mês 1, vamos chamar de M1, é o capital que a gente tinha inicialmente, né? Mais os juros que ele vai receber. Qual é esse juros? Então, a gente tem o capital inicial e os juros, ele é a taxa, né, de juros anual vezes o capital inicial, né? Essa é a primeira coisa de juros, né? No primeiro mês. Ou seja, o montante, colocando C0 em evidência aqui, ó, é C0, 1 mais I, que é 0,03, né? Então, o montante dele no primeiro mês é C0 vezes 1 mais 0,03, tá bom? Ok, o que acontece? No segundo mês, ele já tem a rentabilidade do mês 1, né? Então, qual que é o rendimento no mês 2? No mês 2, vai ser o montante do mês 1, certo? Vezes 1 mais I. Só que o montante do mês 1, a gente sabe que é C0, 1 mais 0,03. Isso eu vou multiplicar, né? Isso aqui é o montante do mês 1 por 1 mais I, que é 1 mais 0,03. Então, ó, a gente tem 1 mais 0,03 vezes 1 mais 0,03. Isso é C0, 1 mais 0,03 ao quadrado. Note, no mês 2 fica ao quadrado, tá? Então, a gente vai fazendo. Então, em 10 anos, né? Na verdade, não é meses, né? É em anos. Em 10 anos, a gente tem C0 vezes 1 mais I elevado a 10. Então, note que esse elemento aqui, ó, é o Izinho, certo? Então, no mês 10, o acumulado é o capital inicial, 1 mais I elevado a 10, certo? Note o seguinte, essa taxa 1 mais I elevado a 10 é como se a gente tivesse pegado o capital inicial e multiplicado por uma taxa equivalente em 10 meses. 10 anos, perdão, né? Certo? Então, é como se a gente tivesse feito o calculador de juros apenas em 10 anos, com uma taxa fixa aí. Então, a gente quer saber quem é essa taxa fixa aí, tá? Então, a relação que a gente tem é essa. A taxa fixa aí, zona, equivalente a 10 anos, ela é igual a 1 mais I elevado a 10, tá? Então, se a gente fizer a conta aqui, ó, 1 mais Izão é igual a 1 mais 0,03 elevado a 10, certo? E aí a gente consegue achar o Izão, que é 1,03 elevado a 10 menos 1, certo? Bom, fazendo uso de uma calculadora, a gente descobre que esse Izão aqui é 34,39%. É um exemplo que está feito aqui embaixo, tá? Eu vou repassar isso já já.
Então, é nesse sentido. Então, note que não é 30%, como a gente havia pensado inicialmente. Bom, e de modo geral, pessoal, se a gente tem uma taxa I de juros relativa a um ano ou a um período de tempo, né? A taxa de juros relativa a N anos ou a N período de tempo, esse grande aqui, é dado por essa expressão aqui, ó. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar assim, eu tenho a taxa relativa a um período de tempo, seja dia, seja ano, seja mês, seja semestre. Eu quero saber a taxa referente a N anos, N meses, N semestres, né? Ela tem que obedecer essa relação que está aqui, tá? Então, essa relação aqui. Ok, então, por exemplo, né, no nosso caso aqui, né, que a gente tinha a taxa I era 3, né? No nosso exemplo, o Izinho era 3%, né? Que é 0,03. E o tempo era 10 anos, né? Isso aqui por ano. Isso aqui, o Izinho era por ano. Então, olha, nesse caso, a gente tem, ó, 1 mais I, ó, 1 mais I igual a 1 mais I pequeno elevado a 10, certo? Nosso N é 10. Lembrando aqui na fórmula aqui em cima, aqui, ó. Voltando aqui, ó. O N aqui é 10. E o Izinho aqui é 0,03. Então, substituindo, a gente tem isso aqui. Então, 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a 10. Então, 1 mais I igual a 1,03 elevado a 10, fazendo uso da calculadora, a gente descobre que é 1,3439. Então, passa esse 1 para o outro lado aqui, subtraindo, ó, vai ficar menos 1, né? Certo? Então, I vai ser 1,3439 menos 1. Então, fica 0,3439. E isso aqui equivale a 34,39%. Então, a taxa anual de 3% equivale a uma taxa de 34,39% em 10 anos ou na década. Ok? E não 30%, né? No início eu havia comentado com vocês que a expectativa é que fosse 30%. É um pouco maior, tá bom? Então, o rendimento, o investimento, ele renderá aproximadamente 34,39% em 10 anos, tá bom? Bom, é possível provar, né, de forma geral, que se a gente tem uma taxa I grande, né, de crescimento de uma grandeza relativa a um período T grande, tá? E Izinho é a taxa relativa ao período de tempo Tzinho, então, se T grande é N vezes Tzinho, então a gente tem essa expressão aqui. Basicamente a mesma coisa que eu falei ali em cima. Se a gente tem uma taxa relativa a um período de tempo, Tzinho pequeno, e a gente quer considerar a taxa relativa a um período de tempo T grande, que é N vezes aquele Tzinho pequeno, por exemplo, 10 anos é 10 vezes a taxa de um ano, né? Até 10 vezes um ano. Um semestre é 6 vezes a taxa do mês, tá? Então, tem que obedecer essa relação aqui, tá? Vamos fazer alguns exemplos, que aí vai ficar mais fácil da gente entender. A princípio só tem números e letras aqui e a gente fica meio perdido. Vamos fazer um exemplo. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro exemplo. Paula investe seu dinheiro a juros de 6% ao ano. Então, os juros dela aqui, ó, 6% ao ano. Com capitalização mensal, certo? Qual é a taxa anual de juros a qual está investido o capital de Paula? O que eu quero dizer com 6% ao ano com capitalização mensal? Né? Isso quer dizer o seguinte, que é 6% ao ano, certo? Mas esse 6% ele é calculado de acordo com os meses, tá? Então, todo mês é feito o cálculo dos juros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exemplo é descobrir qual que é a taxa por mês, tá? E nesse caso é simples pelo seguinte, ela investiu 6% ao ano com capitalização mensal. Então, basta fazer equivalência, olha. Em 12 meses, né, que é um ano, 12 meses, ela tem uma taxa de 6%. Certo?
A gente quer saber em um mês. Em um mês a taxa vamos chamar de x. Então basta dividir, né? Então x é 6 dividido por 12%. Então o x vai ser 0,5% ao mês. Então notem o seguinte, a diferença. Foi me dado que é 6% ao ano com capitalização mensal. Então eu preciso saber qual que é a capitalização mensal que aquela está sendo utilizada. Tá? Como é 6% ao ano, basta dividir por 2, a gente acha a capitalização mensal. Então a gente acha a taxa de juros mensal. Então sempre que aparecer a palavra capitalização mensal, ou por exemplo, 12% ao semestre com capitalização mensal, tá? A gente tem que considerar apenas dividir pelo número de tempos. Ok, então agora eu já sei qual que é a minha taxa ISIN. O ISIN pequeno, a taxa mensal, ela é de 0,5% ao mês. Ótimo, então é 0,5% ao mês. Então qual que é a minha taxa anual agora? Eu quero saber a taxa anual, certo? A taxa anual será fazer aquela continha, né? Vamos chamar de ISão a taxa equivalente aqui, ó. ISão é a taxa equivalente, certo? E aí a gente tem 1 mais I grande igual a 1 mais I pequeno elevado a 12, certo? Beleza, o Izinho é 0,5%. Isso equivale a quê? A 0,005, certo? Então, 1 mais I grande, olhando aqui agora, 1 mais I grande igual a 1 mais I pequeno elevado a 12, que 12 meses, né? Que é um ano, né? Então, a gente tem 1 mais I 0,05 elevado a 12. Isso é 1,005 elevado a 12, fazendo uso de uma calculadora aqui, ó, né? Calculadora. A gente chega em 1,0617, então o I grande é só passar esse 1 aqui para o lado de cá, né? A gente tem que o I grande é 0,06, ou seja, 6,17% anual, tá? Então a taxa de juros anual é de 6,17%, tá? Bom, nesse exemplo, a taxa 6% ao ano, né? Ela é chamada de taxa nominal. E a taxa de 6,17% ao ano é a taxa efetiva. O que isso significa, professor? Não estou entendendo. Não era capitalização de 6% ao ano? Como que é 6% virou 6,17%? Não é mágica, pessoal. É a lógica, tá? É muito utilizado em bancos, por exemplo, tá? No empréstimo de banco. Eles falam 6% ao ano, mas não avisa que a capitalização é mensal. Como a capitalização é mensal, significa que o 6% ao ano ele é diluído mensalmente. Então, é o 6% ao ano, porém considerado todo mês. Certo? Se é 6% ao ano, significa que é 0,5 por mês. Se é 0,5 por mês, fazendo a taxa equivalente, a gente vai ver que a taxa equivalente não é o 6%, e sim 6,17%. Ou seja, há um ganho do banco aí nessa história, tá? É um exemplo. Beleza? Bom, pessoal, vamos a um outro exemplo para vocês verem que isso não se aplica apenas a dinheiro, né? Porque sempre que a gente fala matemática financeira, a gente lembra muito a dinheiro. Né? Só que essa ideia de taxa equivalente, vocês vão perceber que ela é óbvio, ela é mais aplicada em dinheiro, mas também em investimentos, né? Mas também tem a ver com outras coisas. Por exemplo, olha, uma bomba retira água de um poço, tá? E em cada sucção ela retira 3% da água do poço. Então tá lá, o poço tem uma certa quantidade de água, né? Vamos supor que um poço tem aqui uma certa quantidade de água. E a cada sucção vai diminuindo aqui. A bomba vai jogando água para fora. Tem uma bomba aqui no fundo, né? E a bomba vai jogando água para fora a cada sucção. Então, a cada sucção ela tira 3% da água do poço. Tá? A pergunta é, depois de 20 sucções, quanto restará da água inicialmente no poço? Então, ela está tirando água. Vai tirando, né? Certo? A cada sucção ela tira 3%. Depois de 20 secções,
de água ainda sobra no poço, né? Tendo como base a água já do início, né? Vamos fazer assim. Então, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A sucção significa retirada, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, se eu estou retirando, eu estou diminuindo, né? Então, como ela diminui 3% da água, vamos considerar a taxa de retirada sendo uma taxa negativa, para a gente não ter que fazer a conta depois de diminuir da água que está no poço. Então, vamos chamar de Izinho o 3%, só que ao invés de considerar 3%, vamos considerar 3% negativo, que é exatamente para indicar essa retirada da água do poço, tá? Então, o Izinho significa 3% da água retirada do poço. Beleza, então é só fazer uma conversão. Olha, a gente tem uma sucção, então o nosso período de tempo aqui, ó, certo? É sucção. E a gente quer saber em 20 sucções. O que acontece? Certo? Então, beleza. Então, 1 mais, vamos chamar de I grande, a taxa nas 20 sucções, certo? A taxa final. E de I pequeno, a taxa de cada sucção, né? Então, a gente tem que 1 mais I grande, de acordo com a fórmula, é 1 mais Izinho elevado a 20, que é as 20 sucções. Ótimo, então 1 mais I é 1 mais. Então, como a gente está considerando que o Izinho é a retirada, então a gente tem esse sinal de menos aqui. Então, 1 mais menos 0,03 elevado a 20. Mais vezes menos, menos, né? Esse mais vezes esse menos, menos. Então, fica 1 mais I, né? Repete o lado esquerdo, igual a 1 menos 0,03, 0,97, elevado a 20. Então, elevando aqui a 20 e subtraindo 1, né? Passa nesse 1 para cá subtraindo, né? Eleva a 0,97 elevado a 20 e subtrai 1. A gente encontra que o I grande é menos 0,4563, ou seja, 45,63% de água retirada do poço após as 20 sucções, né? Então, pessoal, resumindo, com uma sucção a gente retira 3%, com 20 sucções a gente retira 45,63% da água do poço. Eu quero saber quanto ainda restará de água. Então, se vai ser retirado aproximadamente 46%, sobrou no poço 100% menos esse 46%. Ou seja, sobrou no poço 54% da água. Ok? Então, essa é a resposta. Sobrou 54% da água inicialmente existente no poço. Tá bom? Então, assim, a gente só tem que tomar esse cuidado aqui por ser um valor negativo. Tá? A taxa, o negativo da taxa significa retirada. Tá bom? Significa que está diminuindo. Tá bom? Se a gente quiser pensar isso também em juros também, por exemplo, na compra de uma casa, um homem pagou um valor X, sei lá, pagou um valor de 100 mil reais na compra de uma casa, certo? E aí ele decide pagar essa casa mensalmente. E a forma de pagamento é a seguinte, todo mês ele vai pagar um valor que diminua, por exemplo, 5% do valor restante, né? Então, esse Izinho pode ser considerado negativo, porque durante o tempo ele vai diminuindo no valor que ele vai ter que pagar. Tá bom, pessoal? Ok? Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte. A operação de matemática financeira, né? A operação de calcular os juros, simples ou composto, geralmente não é tão difícil, né? O juros simples é mais fácil, o composto dá um pouquinho mais de trabalho por causa da exponencial. Só que há casos que as operações em si geram muita complicação, tá? Na forma de entendimento. Por exemplo, olha, o investidor aplicou 8 mil reais num fundo de investimento por 3 meses. Tá? Vamos supor que no primeiro mês o fundo de investimento rendeu para ele 1,2%. Só que no segundo mês rendeu 1,7%. E lá no terceiro mês rendeu 1,5%. Certo? Qual é o montante no final dos 3 meses? Então, aqui note que não é possível a gente utilizar a fórmula dos juros compostos, né? Que o montante é igual a 1 mais I elevado a T vezes o capital inicial. Porque essa taxa aqui ela não é fixa. Note,
No primeiro mês é uma taxa de 1,2, no segundo mês rendeu 1,7, no terceiro mês rendeu 1,5. E aí? Qual é o montante no final dos 3 meses? Certo? Então, observe que a própria formulação do problema, o próprio investimento, ele nos traz uma complicação, tá? Então, como que a gente vai resolver isso? Então, a gente não consegue usar essa forma. Então, como que a gente resolve? Vamos pensar passo a passo primeiramente. Olha, vamos considerar no primeiro mês, no mês 1. No mês 1, ele tem um rendimento de 1,2. Então, no mês 1 é fácil. Basta pegar os R$8.000, né, que era o capital inicial dele, multiplicar pelo juros obtido por ele, que é 1,2%, né? Que é 8.000 vezes 1,2 sobre 100, né? A noção de porcento é a noção de 100. Então, cancelando 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, ó, né? 80 vezes 1,2 dá 96. Então, o rendimento dele foi de R$96. Certo? No primeiro mês. Então, qual é o montante do primeiro mês? R$8.096, né? É os 8.000 inicial que ele tinha investido, mais o juros que ele obteve de R$96. Ótimo. Agora, para o segundo mês, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. O novo montante vai ser considerado em cima do capital obtido no mês anterior. Então, no mês anterior, ele fechou com esse capital de 8.096. Então, o rendimento do segundo mês é em cima desse capital. Então, a gente vai fazer 8.096 vezes 1,7%, né? Que é 1,7 sobre 100. Então, novamente, multiplicando aqui, se for o caso, utilize uma calculadora, a gente chega em 137,632 reais, né? Então, qual que é o novo montante? É o 8.096 mais 600 mais 137,632 reais. Isso vai dar para ele o montante de R$ 8.233,632 reais, certo? Então, o novo montante é esse aí, R$ 8.233,632 reais. Beleza, agora vamos para o terceiro mês, rendeu 1,5%, correto? Ok, esse 1,5% é calculado em cima do valor anterior, de R$ 8.233,632%. 632 reais. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 1,5 sobre 100. E isso vai me dar 123,50 centavos. Ou seja, isso aqui é os juros do terceiro mês. Correto? Então, qual é o montante no final do terceiro mês? É 8.232,632 mais R$ 123,50, que resulta em R$ 8.357 aproximadamente. Tá bom? Então, notem que a gente tem que ficar fazendo passo a passo. Porém, observe o seguinte, que o que a gente tem feito é simplesmente, olha, primeiro passo, 8.000 vezes 1 mais a primeira taxa, que foi de 1,2%, né? Deixa eu colocar assim, fica melhor, 0,012. Depois a gente pegou esse resultado, certo? Que era o novo montante, isso aqui era o M1, e multiplicou por 1 mais 0,017, que era a taxa de juros do segundo mês. Esse resultado aqui agora é o M2. E por fim a gente veio aqui e multiplicou por 1 mais 0,015, certo? E isso aqui é o montante dos 3 meses. Beleza. Note o seguinte, podemos tirar esses parênteses e chaves daqui, a gente tem exatamente 8.000 vezes 1 mais 0,012, que é a primeira taxa, vezes 1 mais 0,017, que é a segunda, vezes 1 mais 0,015, que é a terceira. Ou seja, de um modo geral,
se a gente tem um capital C aplicado a juro composto por N períodos de tempo, cada período com uma taxa I diferente, certo? Vamos chamar de I1 a taxa do primeiro período, I2 a taxa no segundo, I3 a taxa no terceiro e assim sucessivamente. Então, o montante no final do nésimo período basta você multiplicar, tá? O capital inicial, né, C, multiplicado por 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3, vezes 1 mais I4, assim vai, que é exatamente o que a gente fez aqui em cima, aqui, ó. Ok? Então, beleza. Então, se eu quero calcular, basta fazer isso. Notem o seguinte, que coisa interessante, né? Se a taxa de juros forem as mesmas, né? Ou seja, se for juros composto, né? Simplesmente juro composto, né? Se não for juro composto variável, for apenas juro composto mesmo, esses i's aqui são os mesmos, ó, né? A mesma taxa. E aí, 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i vai aparecendo aqui, ó. 1 mais i, 1 mais i, é tudo a mesma coisa. E quando você tem a vezes a, isso é a ao quadrado. A vezes a vezes a, isso é a ao cubo. E assim vai. Então, a vezes a n vezes, isso é a elevado a n. Então, isso aqui vai virar exatamente 1 mais i elevado a n, que é o que a gente conhecia de juros compostos. Ou seja, se a taxa de juros é a mesma, a gente não tem juros compostos variados, né? Não tem juros compostos variável. E aí a taxa de juros, a fórmula do montante é recuperada com essa expressão que a gente tem aqui em cima. Tá bom? Então é só uma observação interessante aqui. Vamos fazer algum exemplo para a gente poder, né? Mais algum exemplo, né? Para a gente poder pegar essa ideia. Vamos lá, rapidão. Então, pessoal, exemplo 3 aqui, ó. Em um certo mês, um fundo de investimento rendeu 5%. No mês seguinte, rendeu menos 3%. Qual foi a taxa de rentabilidade acumulada no bimestre? Então, ó, primeiramente, tem algumas informações interessantes na questão. Quando ele diz, um certo mês, o investimento rendeu 5%. Beleza. No mês seguinte, rendeu menos 3%. Como ele rendeu menos 3%, significa que ele teve prejuízo. Então, a questão poderia ser reelaborada dizendo o seguinte, olha, no primeiro mês rendeu 5%, no mês seguinte desvalorizou 3%. Entendeu? Para não escrever se rendeu menos 3%. Qual foi a taxa de rentabilidade acumulada no bimestre? O que é um bimestre? Um bimestre, né? Um bimestre é 2 meses. Qual é os 2 meses em consideração? Exatamente esse que rendeu 5 e o que rendeu menos 3. Tá? Então, vamos lá fazer esse exemplo, então. Ok? Beleza. Então, pessoal, a vontade de responder, olha, a taxa no bimestre é 5% menos 3%, né? Ou seja, é 2%. A vontade de falar isso é enorme, não é verdade? A vontade de falar que é 2% é grande. Porém, veremos que não necessariamente isso acontece. Mesma história daquele outro exemplo que a gente tinha, o 30% lá, tá? Vamos lá, ó. Vamos considerar a taxa I, a taxa acumulada no bimestre, tá? Então, a taxa no bimestre todo pode chamar, eu coloquei I pequeno, mas se você quiser trabalhar com I grande, pode. Tá? A taxa acumulada no bimestre. E vamos chamar de C o capital, que a gente não conhece, né? Um capital desconhecido. Então, qual é o rendimento? Como que a gente descobre o rendimento, né? No bimestre? A gente tem que descobrir o montante no bimestre. Qual que é o montante no bimestre? O montante no bimestre é o capital inicial mais os juros. Só que a gente está falando de juro composto. Então, isso é o capital inicial mais I vezes C, né? No bimestre, correto? Isso aqui é a taxa do bimestre, ó, em um bimestre. Beleza, então isso aqui é o rendimento no bimestre, ou seja, C vezes 1 mais I, que é o que eu escrevi aqui. Eu estou usando o I minúsculo, tá? Só que eu sei que isso tem que ser igual ao quê? Ao rendimento C vezes 1 no primeiro mês rendeu 5%,
no segundo mês rendeu 3% negativo, certo? Então tem que ser igual. Então eu tenho que ter C vezes 1 mais I igual a C vezes 1 mais 0,05 vezes 1 menos 0,03. Esse rendimento aqui, ó, rendimento primeiro mês. Esse aqui, o rendimento segundo mês. Então, o rendimento dos 2 meses tem que ser igual ao rendimento se eu considerar a taxa aqui bimestral. Certo? E aí, fazendo aqui a multiplicação, 1,05 vai ficar aqui, né? 1,05 vezes 0,97. Multiplicando aqui, fazendo uso de uma calculadora, a gente encontra em 1,0185 vezes C, né? Esse Czinho que está aqui. Então, a gente divide os dois lados aqui para o capital C, ó, lembrando que o capital é uma coisa positiva, então posso dividir. A gente obtém que 1 mais I, que é a taxa, é o rendimento, né? A taxa de rendimento do bimestre, tem que ser igual a 1,0185. Então, passando 1 para o outro lado aqui, negativo, né? A gente descobre que o Izinho é 0,0185. Ou seja, 1,85%. Ok? Portanto, qual é a taxa de rentabilidade acumulada no bimestre? 1,85%. Tá bom? Ok. Bom, pessoal, vamos aqui mais um exemplo, né? Exemplo 2 aqui, ó. Em janeiro, um fundo rendeu 2% e em fevereiro rendeu 2,5%. Responda. Item A. Qual a taxa de rentabilidade acumulada nesse período? Então, olha, é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez, né? Primeiro mês, a taxa de rendimento foi I igual a 2%, que é 0,02. E no segundo mês, a taxa de rentabilidade foi de 2,5%, que é 0,025. Ok? Beleza. Então, o que a gente tem que ter? Vamos chamar de I grande a taxa de rendimento acumulada, né? Então, a taxa de rendimento acumulada vamos chamar de I grande. Então, se a gente pensar que o capital foi investido no início de janeiro, então a gente tem que o capital investido vezes 1 mais I, isso aqui é o rendimento acumulado. Ou melhor, né? Melhor que rendimento acumulado, é rendimento do bimestre, né? Janeiro, fevereiro. E qual que é o rendimento acumulado? O rendimento acumulado, ele é quanto? Ele é, o primeiro mês, ó, lembrando da fórmula, né? Ele foi de 0,02. Então, o capital vezes 1,02. Vezes. No segundo mês, foi de 0,025. Certo? Então, isso aqui é o rendimento mês a mês, né? Ok? Queremos saber qual é o rendimento total. Então, a gente tem que ter C vezes 1 mais I igual a C vezes 1 mais 0,02 vezes 1 mais 0,025. Ok? Esse C aqui a gente pode cancelar, né? C é positivo, então esse C cancela com esse C. A gente tem que ter aqui 1 mais I igual a 1 mais 0,02 vezes 1 mais 0,025. Ok? Então, pessoal, fazendo então aqui, ó, 1,002 vezes 1,025, a gente tem que 1 mais I vai ser igual a 1,0455, certo? Então, passando esse 1 para o outro lado aqui, subtraindo, a gente chega aqui e vai ser 1,0455 menos 1. Então, o I é 0,0455, que é equivalente a 4,5
Então, o rendimento acumulado entre janeiro e fevereiro é 4,5%. Ok? Então, esse é o rendimento, a rentabilidade acumulada nos 2 meses. Tá bom? Ok, pessoal. Vamos aqui à segunda questão. Qual deveria ser a taxa de rentabilidade em março para que a taxa de rentabilidade acumulada no trimestre fosse de 6,5%? Então, vamos chamar de Izinho a taxa em março. Né? Certo? E aqui a gente já sabe que o I grande agora a gente quer que seja 6,5%, ou seja, 0,065. Ok? Vamos lá fazer essa conta. Temos, pessoal, olha, janeiro a gente tem uma taxa, fevereiro a gente tem outra, março a gente tem outra, e a gente tem a acumulada. Essa a gente quer que seja de 6,5%, ou seja, 0,065, certo? A de janeiro, a gente quer que seja de 2%, né? Enunciado da questão. A de fevereiro é 2,5%. E a de março a gente não sabe, a gente quer descobrir, tá? Então, a gente tem que ter 1 mais I igual a o capital inicial, né? Vezes aqui o capital inicial, igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais o primeiro mês, que é 0,02, 1 mais 0,025, 1 mais I, que é o que a gente quer descobrir, certo? Bom, então, novamente, a gente pode cancelar o C aqui, certo? A gente chega aqui, 1 mais I vai ter que ser 1,002 vezes 1,025 vezes 1 mais I. Bom, então, 1 mais I, fazendo aqui esse produto aqui, né? 1,02 vezes 1,025, isso aqui vai dar 1,0455 vezes 1 mais I igual a 1 mais Izão. Só que esse I grande aqui, ó, a gente já sabe, ó, 6,065. Então, a gente tem 1 mais 0,065, isso vai dar 1,065, vai ser igual a 1,0455 vezes 1 mais I. Ok? Passando, então, esse 1,0455 dividindo aqui, ó, a gente encontra 1 mais Izinho igual a 1,065 dividido por 1,0455. Ou seja, 1 mais Izinho é igual a 1,0191. Tá? Então, quem é o Izinho? É 1,0191 menos 1. Aqui é aproximado, viu, pessoal? Então, o Izinho é 0,0191. Ou seja, Izinho é 1,9%. Então, qual que deveria ser a taxa, né? A gente tem janeiro, 2%, fevereiro, 2,5%, março deve ser 1,9%. Dessa forma, a acumulada no trimestre, janeiro, fevereiro e março, será de 6,5%. Ok? Então, pessoal, foi a aula de hoje. A gente falou um pouco de equivalência de taxas, né? Assim, é um tema até certo ponto complicado. Pode haver exercícios fáceis até exercícios relativamente complicados, tá bom? Então, é uma questão que a gente utiliza muito no dia a dia, né? Principalmente essa questão de juros variados. Tá? A gente utiliza muito, principalmente quem mexe com muitas
transações em banco, quem mexe com muito investimento. Então, convive diariamente com esse tipo de situação. Tá beleza? Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima.